Larry Sparks aqui. Estou com uma das minhas pessoas favoritas, o irmão Perry Stone. Irmão Perry, venho acompanhando você. Acho que devo dizer isso há uns 20 anos, eu me lembro. Desde quando era um bebê no berço, certo? Quem dera. Desde o fim do ensino médio, na época da faculdade. Eu me lembro. Uau, cara. Bem, o que eu adoro em você, e hoje vamos falar sobre seu novo livro, claro, é que você pega coisas que são proféticas. Você opera nessa unção dos filhos de Sacar, discernindo o tempo no espírito, escatologicamente, profeticamente, e ajudando o corpo de Cristo, o corpo do Messias, Jesus, a saber o que fazer. E esse novo livro que você coescreveu com Jonathan, seu filho. Sim, este é um livro dos filhos de Sacar. E eu só quero informar a toda a nossa audiência da Destiny Image que ele acabou de ser lançado em abril. Este é um livro obrigatório. E vou dizer isso com ousadia. É leitura obrigatória, independentemente de onde você se encaixe na escatologia ou na teologia dos tempos finais. Eu acredito que ele traz argumentos poderosos baseados na Bíblia. Mas, Perry, quero dizer, é sobre isso que eu quero falar. Eu estava literalmente folheando o sumário. Isso não é só um guia de sobrevivência para o fim do mundo? Arrebatamento? Tribulação. Você fala sobre coisas, por exemplo, tecnologia. Podemos falar sobre tecnologia por um momento? O bom, o ruim e o feio. Como você diria que ter discernimento, clareza e perspectiva sobre tecnologia nos ajuda mesmo nesses tempos finais? Bem, há duas coisas acontecendo. A primeira é que estamos em uma época em que qualquer informação que você precisa para responder qualquer pergunta está disponível por aí. Então, em outras palavras, você poderia dizer: eu quero saber sobre a vida após a morte, eu quero saber se o inferno existe, eu quero saber. Mas o problema que você tem é, digamos que você vá ao ChatGPT ou qualquer outra IA, é que o que ela faz é puxar informações de várias fontes diferentes. Ou seja, você pode perguntar sobre a ressurreição dos mortos, mas ela buscará fontes que não acreditam nisso ou defendem o sono da alma. Então você pode não estar recebendo uma resposta realmente bíblica. Você pode estar recebendo uma resposta que vem do ciberespaço, onde você sabe a velocidade da internet é capaz de trazer informações para você. Como no outro dia eu estava pesquisando algo e decidi, vou perguntar e ver o que aparece aqui. Aí aparece lá embaixo, esta informação pode não estar correta. Sabe, é tipo, peraí, você acabou de me dar 3 pontos de opinião aqui, mas a informação pode não estar correta. Então é por isso, e eu quero dizer isso para as pessoas, que você deve ter cuidado ao usar os recursos de informação na internet. Você também deve ter cuidado com os YouTubers. Eu vejo alguns deles entrando em heresias bíblicas reais. Eles entram no gnosticismo, eles entram em coisas que os pais da igreja dos primeiros 3 séculos teriam rejeitado completamente a teoria, teriam rejeitado completamente o que eles estavam dizendo, porque isso não é baseado na sã doutrina. Agora lembre-se, a Bíblia diz que nos últimos dias eles não suportariam a sã doutrina, diz que amontoariam para si mesmos mestres, tendo coceira nos ouvidos. E amontoar significa ir de um para o outro, para o outro, para o outro, só acumulando cada vez mais mestres. E então isso é o que eu diria para você. A tecnologia pode ser usada para o bem e para alcançar muitas pessoas. Por exemplo, eu posso entrar ao vivo e ser assistido em qualquer nação do mundo. Através da câmera daqui mesmo, alcançamos lugares onde há um telão e 70 mil pessoas em um campo, em uma nação estrangeira, e eu estou pregando ao vivo, fazendo apelos ao altar, como se eu estivesse lá no palco. É incrível. Isso pode ser usado para alcançar as nações. Mas o que quero dizer para as pessoas é por isso, ministros como eu, que têm pregado há 50 anos, que tem 4 gerações de pregadores na minha família, que tem amigos que são estudiosos do grego, estudiosos do hebraico e teólogos, que quando você lê um livro pode encontrar alguma informação que vai te fazer dizer, oh, nossa, eu não sabia disso, que interessante, mas você não vai ler heresia. Se eu te mostrar sobre o arrebatamento, vou te provar pelo padrão, pelas festas, pelo grego, pelo hebraico, que é um ensinamento verdadeiro. E o que eu amo neste livro, e eu tenho que te dizer, meu filho, ele é o especialista em tecnologia. Ele sabe tudo isso que vai acontecer. Ele sabe como tudo vai se desenrolar. Ele sabe como isso se conecta com a imagem da besta em Apocalipse 13.
E ele acompanha, é o seguinte, ele acompanha o que as pessoas do mundo secular estão dizendo e compara com o que as escrituras dizem. Essa é a parte que mais gosto no jeito dele escrever o livro. Mas quando fizemos esse livro, eu percebi, sabe, a gente quer revelação, a gente quer informação, mas a gente quer aplicação. É isso que faz a diferença. Eu já escrevi cerca de 100 livros, sabe, de 32 páginas, 80 páginas, 260 páginas. Acho que um deles tinha mais de 300 páginas sobre assuntos diferentes, sobre o céu, sobre a eternidade, sobre profecia, sobre visões e sonhos. Quero dizer, tem muitos por aí. Este aqui, o que realmente impressionou meu próprio espírito sobre isso foi o protocolo. Eu continuo ouvindo a palavra protocolo. E o que fizemos foi estabelecer protocolos para prosperar nos últimos dias. Por exemplo, agora, Larry, você vê o Golfo de Hormuz, que está basicamente fechado, e Trump está tentando negociar, mas ele nem sabe com quem está negociando. Quero dizer, a guarda revolucionária foi dividida em 31 grupos, um para cada província do Irã, para que alguém sobrevivesse caso todos morressem. Mesmo assim, os elementos radicais continuam no comando. Você ainda tem os 95% das pessoas que não querem os radicais no poder. Então as pessoas estão dizendo, ok, o que fazemos se isso acontecer e isso acontecer? Então o que eu fiz, com a ajuda do Espírito Santo, foi olhar para o futuro, sabendo o que a Bíblia ensina sobre o futuro. E eu comecei a pensar, na minha situação, se isso acontecesse comigo e com a minha família, o que eu faria? Eu tenho 2 filhos, um está na casa dos 20 anos, Jonathan está na casa dos 30 e eu tenho netos. E eu observo meus netos. Eu penso, ok, como eu protejo de uma forma prática meus netos? Como eu ensino a eles sobre o que está por vir sem causar medo algum ou apresentar para eles uma situação que vai fazer com que tenham pesadelos à noite? Então, quando você que está assistindo, eu quero que você vá, você pode conseguir, Larry, eu vou te dizer, tem livrarias, tem a Amazon, você pode conseguir de várias formas. Está virando um livro popular pelo conteúdo e pelas perguntas respondidas. Mas essa questão do protocolo, tipo, já tive pastores que me disseram, eles falaram, Perry, como eu protejo minha igreja? Tipo, eu tenho uma congregação. Então, o que eu fiz nesse livro foi mostrar aos pastores como proteger sua congregação de forma segura, o que fazer caso atiradores entrem. E outra coisa que é bem interessante é, e eu não sei se todos os estados estão fazendo isso, então os pastores teriam que verificar, mas existem subsídios que você pode conseguir, subsídios de segurança. Nós temos um subsídio e somos gratos ao estado do Tennessee que nos concede, e eu não vou dizer o valor, uma certa quantia de dinheiro por ano porque realizamos conferências, porque você sabe, apoiamos Israel. E então se você apoia Israel, agora você se torna alvo de algumas pessoas. Realizamos uma grande conferência e trouxemos 6 ou 7 dos melhores palestrantes do mundo. Tínhamos xerifes, um caminhão da SWAT e tudo estava ali no nosso prédio. E o subsídio pagou por tudo isso. Então, se você é um pastor me assistindo agora e diz, queremos saber sobre segurança, vou te dizer agora, aqui vai outra coisa. Quando você tem filhos que, digamos, você tem uma filha na faculdade, uma faculdade de 4 anos, uma universidade. Então, o que você deve dizer para sua filha quando ela estiver viajando? Se ela mora a 4 ou 5 horas daqui? Então, eu passei pelos 4 ou 5 protocolos que você deve ensinar para sua filha se você é pai e ela está em uma universidade. O que observar, do que estar ciente e os truques que os homens estão usando para tentar realmente enganar as mulheres, os truques que eles usam. E é disso que se trata. Chama-se Children of the Apocalypse porque temos uma geração que é uma geração apocalíptica, Larry. Então eu quero que o máximo de pessoas possível vá agora nas redes sociais. Você pode ir para perrystone.org, você pode ir para Amazon, você pode ir para livrarias. Em quais livrarias estamos? É na Books A Million. Atualmente, todas as grandes livrarias, especialmente a Barnes Noble, que é a principal. Essa é grande, é. Fui a Barnes Noble, enviei fotos para o Charlie de 3 estados e vi o livro em cada livraria. Ah, maravilhoso, maravilhoso.
E sabe por quê, Perry? Porque o motivo dessa popularidade e interesse é que eu acho que isso reflete o momento em que estamos vivendo agora. Sim, Os filhos de Issacar dizem que eles discerniam o tempo em que viviam. E eu só preciso dizer isso, irmão Perry. O que você faz nesse livro? Existem muitos livros sobre o fim dos tempos por aí. São ótimos livros sobre o fim dos tempos, mas eles te mostram em que tempo estamos vivendo. E isso é ótimo. Este aqui te diz o que fazer. é isso, era exatamente o que eu queria dizer. Você pode resumir dizendo isso, porque o que queríamos fazer, e eu pensei nos livros que li, eles me dão informações sobre como será o milênio, um pouco sobre como é o arrebatamento, como é a tribulação. Mas então eles não me dizem que estamos vivendo as dores de parto. Então, diante de uma dessas dores de parto, me diga o que fazer. Me diga, por exemplo, o que fazer. Quero dizer, eu posso abrir este livro em absolutamente qualquer um dos protocolos. Por que as igrejas precisam de protocolos de proteção? Aqui está a proteção física, especialmente ao viajar. Protocolo número 5. Sim, eu viajo bastante. Vou te dizer o que fazer. Cuidado com estratégias como o acidente intencional. E esse é um protocolo que eu te dou, que as pessoas estão usando hoje em dia, que é a teia global escapando de possíveis agressores. Existem pessoas por aí que atacam mulheres em estacionamentos de shoppings, estacionamentos, certo? Eu falo sobre um incidente que aconteceu na nossa cidade com uma jovem e o que ela fez, ela estava sendo seguida por 3 homens. Aconteceu que eles eram homens mexicanos. Não há nada de errado com homens mexicanos, mas eles eram mexicanos. Ela estava em um restaurante. Eles colocaram algo na comida dela e isso a deixou sonolenta. O objetivo deles era que ela parasse o carro para sequestrá-la e levá-la. E isso ocorreu em Cleveland, Tennessee. Conto a história e explico o que você deve fazer nessas situações. Isso é só uma preparação. Além disso, há algo que as pessoas não percebem. E se, digamos, nós moramos perto de algumas, não usinas de energia, mas fábricas químicas. Nós moramos perto de um lugar chamado Ballwater. Estamos a 32 quilômetros de Ballwater. A fábrica de papel Ballwater usava um produto químico. Agora mudou desde então, mas se houvesse uma explosão e o vento viesse para cá, todo mundo teria que sair da cidade porque é um produto químico mortal. Bem, uma das coisas que a gente conversa é sobre desastres naturais, mas também falamos sobre o que acontece se um desastre acontecer e você tiver netinhos numa escola pública ou particular. Você tem um protocolo para seguir se algo acontecer? E se acontecer alguma coisa na escola e você ligar a TV e descobrir que algo aconteceu lá, certo? É preciso ter protocolos com pontos de encontro definidos. Vocês precisam ter números de telefone que só eles saibam. Vocês precisam ter um mapa da sua cidade preparado. Ninguém pensa nisso. Agora, isso não é coisa da tribulação. Isso acontece diariamente, semanalmente ou mensalmente em algum lugar do mundo. Você sabe, até mesmo nos Estados Unidos, onde você sabe um trem, já aconteceu aqui, não com produtos químicos, mas tivemos um trem inteiro que simplesmente descarrilou nos trilhos. Mas na Pensilvânia ou em alguns lugares havia produtos químicos. O que você faz? Você acabou de receber a notícia de que o trem acabou de tombar. Agora é disso que se trata. Este livro não é só sobre isso. Na verdade, temos uma sessão, e eu não vou ter tempo de entrar nisso. Eu sempre digo para as pessoas, elas me perguntam. Essa é uma das perguntas que me fazem. Eu digo, leia o livro, porque é detalhado demais para eu explicar toda a base e entrar no assunto. Certo. Pornografia, a sedução eletrônica. Minha filha, com 11 anos, entrou em contato com pornografia por acidente no iPad dela. E aconteceu. E eu conheço 5 meninas que tinham 11 anos de idade. Minha filha foi uma delas aqui nesta cidade. Todas começaram a ver pornografia aos 11 anos. Tudo o que elas fizeram foi acessar um site que era legítimo, mas gente ligada à pornografia tinha infiltrado esse site. E ela ficou viciada em pornografia por 4 anos. Agora imagine isso. Minha filha, filha de pastor, filha de ministro, com 11, 12, 13, 14, 15 anos, estava viciada. Nós nem sabíamos disso. Essa é a parte assustadora. Ela nunca contou a ninguém, entendeu? Aqui está um chamado Cribs in the Crossfire. Bebês, crianças e mulheres grávidas no arrebatamento. Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa, ok, minha nora está grávida de 7 meses de um menininho para quem nós já escolhemos um nome. O arrebatamento acontece.
O que acontece com o bebê no útero? Olha, tem que ler o livro. Não, você que tem que ler. E o motivo pelo qual você tem que ler o livro é porque para eu tentar ensinar, mesmo que seja de forma breve, você precisa ir. Eu sou uma pessoa que gosta de estabelecer uma base. Você me fez uma pergunta. Você fez isso, Larry. Eu vou estabelecer uma base. Minhas mãos não alcançam tão longe. Passo muito tempo construindo isso. Depois construímos mais em cima. Aí alguém pergunta, e isso? Eu digo, espera um minuto. Não é uma resposta de sim ou não. Não é uma resposta de um minuto. Isso vai levar um tempo. É por isso que, quero dizer, eu estou implorando para todo mundo. Você pode dizer que ama ou gosta do Perry Stone, ou que tenha dúvidas sobre o Perry Stone. Ignore tudo isso e apenas pegue o livro. Os últimos dias chegaram. Como você vai proteger, preparar e fortalecer sua família? Eu acho que é um dos melhores que já escrevemos. Foi muito inspirado pelo Senhor. Mas meu filho, Jonathan, era para estar aqui conosco, mas eu disse o horário errado para ele. Eu falei que seria ao meio-dia e estamos fazendo isso um pouco depois das 11. Mas ele escreveu os últimos 4 capítulos. E vou te dizer uma coisa. O Senhor deu a ele o dom de uma mente que eu mesmo não tenho. Eu não tenho essa mente. E ele consegue olhar para algo e entender. E acho que isso não o envergonharia. Mas tanto eu quanto ele temos, não é um grau alto, mas temos um espectro de autismo. Obrigado à família do meu pai por esse presente. Eu tenho que dizer isso porque sabemos que veio do lado da família do meu pai. Mas o que isso faz por mim e por ele é que conseguimos sentar juntos. A gente consegue estudar por 8 horas sem ser incomodado. Conseguimos aprofundar em algo e enxergar um lado que a maioria das pessoas não percebe. E eu quero dizer, eu fui me aconselhar com uma terapeuta tentando entender, ok, por que eu quero ficar acordado a noite toda? Por que eu sou assim, desse jeito, sabe? E ela é uma conselheira aqui da cidade, uma ministra pessoal, ela tem doutorado. E ela disse, através dos testes, você tem autismo de Asperger, não é grave, mas é um tipo social, e você gosta de ficar sozinho e pode passar 16 horas por dia estudando sem ninguém te incomodar. Ela disse, você nunca teria escrito o comentário. Levei 7 anos para escrever sobre a Bíblia inteira. E nós temos a Bíblia disponível, o comentário. Você nunca teria escrito 70 livros sem esse espectro específico. Não poderia ser feito. É impossível. E então meu filho consegue, sabe? Você vê nos filmes onde o garoto pode pegar, ou é um menino jovem, talvez com 12 anos, e ele pega uma folha cheia de números, sabe, onde eles codificam palavras. Ele simplesmente começa a escrever essas palavras. Eu também consigo fazer isso. Consigo resolver facilmente quebra-cabeças com palavras invertidas ou na diagonal. Basta um papel e as palavras saltam aos meus olhos. Isso faz parte disso. Nem todos têm essa habilidade. Então, aqui está o que eu quero dizer para as pessoas. Aquilo que alguns sugeririam ser uma fraqueza, na verdade, não é uma fraqueza. Na verdade, isso é a sua força, porque eu não conseguiria fazer isso. E até mesmo algumas das coisas que Deus nos mostra na palavra, as pessoas perguntam, de onde você tirou isso? Quero dizer, eu estudei esse capítulo a minha vida inteira. Estudei esses versículos a vida toda e mesmo assim isso está aí. Como você descobriu? E é sobre isso, né? Eu dou a glória ao Espírito Santo, claro, porque é Ele quem te mostra essas coisas que estão por vir. E em Daniel, capítulo 12, diz que o conhecimento aumentaria. Então, chegamos lá. Mas meu filho e eu temos esse dom em particular. E Larry, você conversou com ele, mas Joel conversou bastante com ele. E acho que Joe diria que Jonathan é uma das pessoas mais singulares para sentar e conversar, porque se você entra em algum assunto, ele começa a expandir aquilo na sua frente. E é tipo, uau, Jonathan, isso é bem interessante. Então eu já fiz perguntas para ele sobre... Estou trabalhando em um livro agora, mas já perguntei para ele sobre o Poço do Abismo, né, o que ele acha que é, e ele tem ideias incríveis. Algumas são teorias, mas ele tem uma visão incrível sobre anjos caídos. Ele está, digamos, envolvido com coisas que me interessavam anos atrás. Eu ensinei, por exemplo, sobre as cinzas da novilha vermelha em 1984. Agora é um grande tema de profecia. Eu ensinei que o 12º imã, o Mahdi do Islã, é o anticristo, o 12º imã. Escrevi um livro sobre isso entre 1991 e 94, ensinei sobre isso.
Ninguém prestou atenção nisso até agora. Agora Glenn Beck está falando sobre isso. E eu não quero envolver todo mundo. Todo mundo está falando sobre o 12º ímã. E eu me lembro quando apresentei isso pela primeira vez em um encontro profético internacional em São Petersburgo, Flórida. Jack Van Impe ainda estava vivo. Grant Jeffrey ainda estava vivo. Entre 22 pregadores presentes, achavam que eu era maluco, pois diziam que o anticristo seria judeu da tribo de Dan. Mas eu fui para Israel e descobri todos os muçulmanos que vivem em Israel e ao redor de Israel, como eles entram nessa história. Essa foi a minha premissa para começar a pensar nessa direção. E uma garota do Irã me contou sobre o 12º ímã, o Mahdi, sobre Karbala no Iraque, sobre os sunitas e os xiitas. E a partir daí eu vi claramente o que ia acontecer. E eu não quero dizer isso. Não estou me gabando, mas foi engraçado porque quando ensinei isso as pessoas diziam: sabe, Perry Stone está com uns ensinamentos estranhos. Agora, o engraçado, e eu agradeço ao Senhor por isso, é que a maioria das pessoas está dizendo: Perry, você estava 20 anos à frente do seu tempo. Você viu isso antes de todo mundo e ensinou sobre isso. E obrigado por ensinar isso, porque agora você fez realmente o mundo inteiro perceber como tudo se encaixa, como faz sentido. Agora está começando a fazer sentido. Ao pregar sobre o que ainda não aconteceu, as pessoas dizem: não sei, não sobre ele. Mas quando começa a acontecer, eles voltam 20 anos depois e dizem: bem, eu me lembro do irmão Perry pregando sobre as cinzas da vaca vermelha. Ele estava certo, não estava? Mas antigamente eles achavam que você era ele é meio excêntrico. Então, o que eu quero fazer e o que estou fazendo agora, estou trabalhando agora, Larry, em vários projetos muito empolgantes. E o motivo pelo qual eu não anuncio as coisas antes ou falo sobre elas antes é porque aprendi isso há anos. Escrevi a música Let the Veil Down, Let the Praise Go Up em Tampa, Flórida. Falei sobre a música e um cara tentou registrar seus direitos autorais, então precisei resolver isso legalmente. E então eu aprendi que as pessoas ouvem isso e querem pegar aquilo que Deus não só mostrou para você, mas está desenvolvendo através de você. Esse é o segredo. Ele está desenvolvendo isso através de você. Então, eles pegam o que você disse imediatamente, saem correndo com isso, sem se aprofundar nas camadas que envolvem aquele tema principal. Eu me sinto mal por dizer que eles não contam tudo para as pessoas, eles só dizem às pessoas o que acham importante na revelação. Veja, isso é apenas minha opinião pessoal, como me sinto sobre certas coisas, por isso tentamos ser cautelosos. Até no ministério de Jesus, você sabe. Ele não contou tudo para todos os seus discípulos, não. O que ele fez? Ele levou Pedro, Tiago e João, os 3 principais futuros líderes da igreja, ao Monte da Transfiguração. Ele os levou mais à parte com ele no jardim do Getsêmani, porque há coisas que você quer revelar às pessoas, mas há coisas que as pessoas não estão prontas para ouvir. E é isso que temos que ter em mente, eu acho, quando estamos escrevendo e quando estamos ensinando. Só existe um certo nível de pessoas que estão prontas para receber essa informação. E os outros podem acompanhar um pouco mais devagar, mas espero que eles também entendam, especialmente no âmbito do profético. Mas deixe-me dizer algo sobre a Harrison House e a Destiny. Você trabalha com Rick Renner, você trabalha com a maioria dos caras, Joseph Z, certo? A maioria dos caras que conhecemos. E todos vocês fazem isso. Quero elogiar o sistema que você montou. O que vocês fazem não só ajudando com a escrita, ou melhor, não escrevendo vocês mesmos, mas imprimindo e distribuindo os livros. Vocês ajudam o autor a divulgar sua mensagem. E muitos grupos podem não fazer isso, eles estão focados apenas em uma coisa. Então eu só quero agradecer por isso. E meu filho ele é louco por vocês. Sabe, Jonathan simplesmente adora Joel, e Joel é um cara incrível, assim como você. E toda vez que estou com você, fico animado porque a gente simplesmente se conecta. Sabe, a gente se conecta muito bem nas revelações e nos ensinamentos. E eu só quero agradecer por isso. Bem, você sabe, Acreditamos que o melhor ainda está por vir. o que é muito engraçado é que quando conversamos juntos, podemos ficar horas falando, só porque é verdade. É verdade. Você é muito gentil. A Destiny Image começou em 1983, mesmo ano em que nasci, o que é engraçado.
mas nós começamos em 1983 e o slogan era Nós publicamos os profetas. Então você está falando sobre estar na vanguarda, você está falando sobre publicar coisas. Você, pessoalmente, antes do seu tempo, Don Norai, que fundou a Destiny Image, publicou autores como Bill Hammond e James Gall, e essas vozes que foram realmente fundamentais para estabelecer o que chamamos de movimento profético. E na época, sobre o que essas pessoas estavam falando, afinal? John Kilpatrick. Eu me lembro quando o maravilhoso avivamento de Brownsville aconteceu, ele literalmente publicou tudo o que estava saindo. Por quê? Porque queremos capturar o que Deus está fazendo agora. É isso. Isso é poderoso. É sobre isso que este livro trata. É verdade mesmo. Sim. Então, vou pedir a todos vocês que, se assistem ao nosso programa Manifeste na TV, ou se nos acompanham no canal do YouTube, ou se você é um parceiro do nosso ministério e ainda não adquiriu o livro, nos próximos 1, 2 ou 3 dias, reserve um tempo para conseguir este livro em especial, porque estou muito empolgado com ele. Mas é o seguinte, eu sei que vai ajudar muita gente, vai mesmo, e sei que vai ajudar seus filhos e sua família. E vai te dar algumas armas e ferramentas que você pode usar. É por isso que acho que estou tão empolgado com isso, porque todos os meus outros livros trazem conteúdo de informação e revelação. Este aqui é assim. É isso que vocês devem fazer, pessoal. Aqui está como fazer e o que fazer. Então, a Deus seja a glória pelo Espírito Santo nos dar este tempo nesta geração para fazermos parte das grandes coisas que Deus está fazendo no mundo todo, no corpo de Cristo. É isso, Larry. Estamos no período do avivamento de Joel 2, estamos no período de Mateus 24, e pessoal, é hora de cuidar da sua família, ministrar a eles, encorajá-los, plantar sementes. Muita gente diz, dei este livro ao meu marido, ele não vai à igreja, dei este livro à minha filha. Eu disse, por favor, leia, recebemos relatos quase toda semana. Alguém leu um livro, prisioneiros, nós temos ótimos resultados nas prisões, meu Deus do céu. E Deus pega a palavra, porque a palavra tem vida, e abre os olhos do entendimento deles. E nós oramos por isso, sabe? Para que seja isso que Ele faça através de todo o nosso material. Amém. E o que você acabou de compartilhar, irmão Perry, é o que eu ensino. Tem Mateus 24 acontecendo, mas também estamos vendo Joel 2 e Atos 2. E isso é empolgante. Apocalipse. Eu acredito que nós também somos fruto desse derramamento. Vamos fazer desse o próximo livro. Aleluia. Você acabou de me dar ou dar a alguém uma ideia. Eu poderia escrever sobre o Espírito Santo, irmão. Esse é o meu assunto. Sinceramente, esse tem sido o meu assunto por anos. Já tivemos cerca de 400 mil pessoas batizadas no Espírito Santo em nosso ministério. E eu sempre brinco que nosso público principal, acredite ou não, é batista. Costumo dizer que isso acontece porque há mais batistas do que pessoas na América. Por isso, tantos batistas acompanham o meu ministério. Sempre digo isso a eles e adoram. Eles riem, mas amam profecia. Acredito que os batistas amam profecia mais que outros grupos por serem muito focados na palavra. E eu aprecio todos os meus amigos batistas que estão por aí e pastores. Eu tenho muitos bons pastores que nos acompanham e Ron Phillips, de Chattanooga, é um dos meus bons amigos. Então, obrigado. Obrigado a todos que nos ajudaram ao longo dos anos a espalhar a mensagem. Amém. O livro Children of the Apocalypse já está disponível em todo lugar onde vendem livros. Obrigado, irmão Perry. Sempre. Sempre. Obrigado, irmão.